Capítulo 2. A decisão mais importante de todas. Um amigo meu chamado Larry Kerichuk, diretor de um ministério internacional voltado para atletas, tinha um avô que se parecia com Daniel em alguns aspectos. Porém, antes de falar dele, deixe-me explicar o que quero dizer ao compará-lo com o profeta. Daniel era um jovem determinado de coração. Tinha firmeza de espírito e um propósito inabalável de que nada o atrapalharia, desviaria sua atenção ou o afastaria de servir ao Deus Jeová. Sua disciplina de buscar ao Senhor diariamente sustentava suas decisões, e sua fé em Deus era o alicerce de sua vida. Quando alguns homens invejosos e sem escrúpulos conspiram para arruinar a influência que Daniel exercia sobre o rei, buscaram detectar alguma área em que ele fosse fraco. Incapazes de descobrir um ponto fraco, pensaram em usar a força do jovem profeta como fraqueza. Assim, resolveram valer-se da lei civil para banir a prática de orar 3 vezes ao dia sem se esconder. Usando de bajulação, aconselharam o rei a criar uma lei de acordo com a qual apenas o Deus dele fosse adorado e que todo aquele que adorasse outro Deus fosse punido. Por conhecerem o estilo de vida de Daniel, sabiam que ele jamais aceitaria adorar outro Deus que não Jeová. A desobediência de Daniel ao decreto do rei resultou em uma noite em um covil de leões famintos. Ele se recusou a acatar uma ordem contrária àquilo que ele conhecia como reto. Sua desobediência civil não foi um ato de rebeldia ao rei, mas fruto da determinação de cumprir a vontade do Senhor, independentemente das consequências. Diante de uma ordem planejada para destruir-lhe a vida, Daniel não se acovardou. Ao ver-se diante da certeza da morte, ele orou. Todos sabemos o que aconteceu no final. A boca dos leões foi fechada, Daniel foi salvo e aqueles que conspiraram contra ele foram devorados pelos animais que o deveriam ter matado. Eis a irônica vingança de Deus. Daniel era um homem determinado. Ele cria com o coração. Abre aspas. Propôs no seu coração. Fecha aspas. Ao tomar alguma decisão, seu coração era um só. Há poder na unidade. Abre aspas. Une o meu coração ao temor do teu nome. Fecha aspas. Orou o salmista. Um coração firme e inteiro é fonte de força para alcançarmos o que desejamos. O avô de Larry Kerichuk integrou o exército russo durante a Primeira Guerra Mundial. Era um homem de profunda convicção, a qual adivinha de estudar a palavra de Deus e obedecer-lhe os mandamentos. Seu relacionamento com Cristo firmava-se na rica experiência de transformação espiritual que havia vivido. O milagre da salvação o arrebatara, enchendo-lhe o coração de amor por Jesus e gerando nele o ardente desejo de compartilhar tal conhecimento com todo o indivíduo que ele encontrava. O capitão que comandava a divisão do avô de Larry ficou furioso ao saber que ele falava abertamente de Jesus para as tropas. Como se não bastasse conversar com cada companheiro em particular, ele vinha pregando a vários grupos de homens, ignorando a ordem de parar. Por fim, em função do ódio crescente, o capitão amarrou o avô de Larry a uma árvore, colocou um canhão em sua cara e disse-lhe que se não prometesse parar de pregar, estouraria seus miolos. Frente a frente com o canhão, aquele cristão forte e corajoso falou sem hesitar. Abre aspas. Pode atirar. Eu não vou parar. Fecha aspas. O capitão não atirou, mas mandou o avô de Larry para a cadeia, onde ele permaneceu por 4 anos. Quando foi solto, emigrou para o Canadá. E ali, em meio à beleza intacta das frias terras do norte, continuou a trabalhar e a pregar. Percorrendo aldeias e cidades, pregava nas casas, em salões e onde mais pudesse, evangelizando outros imigrantes e os cidadãos daquele país que adotara como pátria. Anos se passaram, até que um dia, sem que ele soubesse, o capitão que ameaçara sua vida também emigrou para o Canadá. Certo dia,
Ao fazer sua rota pelas cidades e vilas da região, o avô de Larry foi pregar num pequeno povoado a 1 quilômetro da casa onde o capitão estava morando. Naquele dia, um amigo do capitão convidou-o para assistir à reunião. Embora ainda fosse radicalmente contrário ao evangelho, o oficial aceitou o convite por educação. O comentário na página 27 diz: a perseverança sempre sobrevive à perseguição. Ressabiado, ele entrou na sala lotada de pessoas e ficou observando os presentes enquanto cantavam e batiam palmas. Então, um homem caminhou até a frente e o russo foi pego de surpresa. Quando o indivíduo começou a falar, o capitão reconheceu o soldado que anos antes recusara-se a obedecer à ordem de não pregar o evangelho. Impressionado pelo fato de seus caminhos terem se cruzado novamente num local tão distante e envergonhado com o que tinha feito no passado, o oficial se colocou de joelhos e pôs-se a chorar para a surpresa de todos. Pouco depois, os dois homens estavam se abraçando como irmãos em Cristo. A persistência que desconhece obstáculos foi a firme decisão que tanto o avô de Larry quanto Daniel tomaram. A perseverança sempre sobrevive à perseguição. A importância de crer. O grande filósofo Aristóteles ensinou que corpos pesados caíam mais rápido do que corpos leves. Por ter sido um dos maiores pensadores de todos os tempos, as pessoas acreditaram em seu ensino. Foi apenas 200 anos após a morte dele que Galileu reuniu mestres e professores eruditos aos pés da Torre de Pisa e lá de cima arremessou 2 objetos ao mesmo tempo, sendo um deles 10 vezes mais pesado que o outro. Para espanto de todos, os 2 corpos chegaram juntos ao chão. Entretanto, a força da crença que aqueles estudiosos tinham na sabedoria convencional era tão grande que eles se recusaram a acreditar no que haviam visto. Negaram a validade do experimento de Galileu e insistiram em afirmar que Aristóteles é que estava certo. A força de sua convicção no que haviam aprendido não lhes permitiu reconhecer que estavam errados. Em vez de aceitarem a verdade, seguiram acreditando no ensinamento falso. Nossas crenças são o fator que maior potencial possui para nos beneficiar ou prejudicar. Aquilo que cremos em relação a Deus tem a capacidade de trazer-nos morte ou vida eterna. Muitos homens aprendem da maneira errada e, por isso, desenvolvem crenças falsas. Todavia, apegam-se de tal forma às suas convicções que se recusam a abandoná-las, preferindo continuar errados a admitir o engano e mudar. Porém, há momentos em que mudar é fundamental. Conta-se a velha história de um capitão de navio que, certa noite, viu o que parecia ser a luz de outro navio vindo em sua direção. Então, pediu ao sinaleiro que passasse a seguinte mensagem ao navio que se aproximava: altere seu curso em 10 graus para o sul. Em seguida, veio a resposta: altere seu curso em 10 graus para o norte. O capitão do navio replicou: aqui é o capitão falando, desvie seu curso para o sul. Ao que veio a réplica: e aqui é um marinheiro de primeira classe falando, altere seu curso para o norte. Aquelas palavras irritaram o capitão, que voltou a se comunicar. Ordeno que navegue para o sul, estou falando de um grande navio de guerra. E então veio a resposta final: eu ordeno que altere seu curso para o norte, estou falando de um farol. Recusar-se a mudar pode causar desastres. Se alguém disser uma inverdade, ainda que 50.000 pessoas venham a repeti-la, ela continuará sendo falsa. Trata-se de uma verdade óbvia. Pode parecer bobagem dizer isso, mas as pessoas estão sempre acreditando em alguma mentira acerca de Jesus. Creem na teoria da evolução, que nunca foi comprovada, e recusam-se a acreditar no cristianismo, cujas teses já foram demonstradas. O ser humano é incapaz de viver sem uma crença. Toda pessoa acredita em algo. Mesmo assim, o problema básico em crer no positivo é que vivemos num mundo negativo. Estamos condicionados ao fracasso. A terra treme, árvores e estrelas caem, edifícios desmoronam,
Furacões causam grandes destruições, ciclones devastam, tsunamis varrem tudo, e as pessoas mentem, enganam e roubam. Para acreditarmos no que é positivo, temos de nos manter afastados do negativo do mundo. Ao ler estudos e pesquisas com pessoas que alcançaram o sucesso financeiro, tenho observado que os fatores mais comuns a que elas atribuem seu sucesso são as habilidades de comunicação, a inteligência, a integridade, a experiência, a atitude positiva. Para podermos crer de forma positiva, precisamos ser transformados do negativo para o positivo. Aprender a crer não é o bastante. Temos de aprender a crer corretamente. Aquilo em que cremos molda o nosso viver. Por ser fundamental para as nossas escolhas, a crença é a base da nossa conduta, caráter e do rumo que a nossa vida toma. O comportamento indevido tem como base crenças erradas. Os criminosos acreditam que conseguirão se safar. Os presos têm a convicção de que outra pessoa os colocou ali, e não os próprios atos. Os viciados acreditam que as drogas lhe dão prazer, e os homossexuais têm certeza de que nasceram assim. O insensato afirma que não há Deus, declaram as Escrituras. No entanto, é uma tolice acreditar que Deus não existe e que não teremos de prestar contas dos nossos atos. De um jeito ou de outro, todos nós responderemos pelas nossas ações. Os promíscuos o farão pela doença, pelo divórcio, pelo aborto e por outros tipos de sentenças. Já os fraudadores, trambiqueiros e gente semelhante serão cobrados pela justiça, e mais ainda, pela sentença a que responderão. Na prática, ser ateu não significa erguer o punho e gritar: Deus não existe, mas viver como se ele não existisse. Comparemos a vida desses que mencionamos acima com a vida de Daniel, um homem que desde a adolescência apegou-se à fé no Deus Jeová, creu nas Escrituras e se apoiou na oração. Tal estilo de vida foi o alicerce que lhe possibilitou alcançar a segunda maior posição de poder do mundo. A retidão faz com que a bondade e a misericórdia sigam um indivíduo por toda a sua vida. O cirurgião plástico e escritor Maxwell Maltz interessou-se pelo estudo da psicocibernética, em função da atitude que seus pacientes demonstravam após passarem por uma cirurgia plástica. Curiosamente, ele verificou que as crenças dos pacientes a respeito de si mesmos, antes e depois da cirurgia, determinavam a atitude de aceitação ou rejeição que teriam em relação a si próprios e ao trabalho do médico. Maxwell descobriu que era necessário trabalhar tanto o sistema de crenças dos pacientes quanto o corpo de cada um para que o processo fosse bem-sucedido. Aquilo em que acreditamos determina os nossos relacionamentos, não só com os outros, mas, sobretudo, com nós mesmos. A imagem que temos da nossa pessoa influencia o tipo de relacionamento que teremos com os outros. Aquilo em que cremos tem o poder de atrair ou repelir. Se cremos que Deus é um ser imprevisível, tirano e severo, essa visão nos afastará de crer nele e na Bíblia. Porém, se acreditarmos no que a Bíblia revela a respeito dele, isto é, que ele é um Pai amoroso, um Salvador maravilhoso e um Deus de graça, então não haverá barreiras que nos impeçam de sermos atraídos à sua presença. Fé e medo. A fé nada mais é do que um prolongamento da crença, pois significa crer que aquilo que não vemos irá acontecer. Por sua vez, o medo também constitui uma extensão do ato de crer, pois implica em acreditar que o que não podemos ver nos sobrevirá. A definição é a mesma, mas a fé atrai coisas positivas e o medo o que é negativo. Aquilo em que cremos, seja falso ou verdadeiro, constitui uma realidade para nós. Quer se baseie na verdade, em nossa intuição, em fantasias ou em boatos, nós acreditamos e por isso o objeto da nossa crença se torna real para nós. Muitos podem passar a vida inteira jogando na loteria, certos de que um dia ganharão o grande prêmio, e isso é real para eles. Depois ficam se perguntando por que a esposa os abandonou, qual o motivo de terem problemas no trabalho e o que há de errado com seus relacionamentos.
A verdade é que suas crenças estão agindo contra eles. Já outros temem que alguém esteja atrás deles e, por isso, isolam-se, emocional ou fisicamente, a fim de se protegerem da dor ou da perda. Casos como esses provam que, abre aspas, como imagina em sua alma, assim ele, o homem, é, fecha aspas. A incredulidade é o bem mais caro da vida. Anos atrás, trabalhei com um homem chamado John, que era extremamente bem-sucedido. Ele pensava grande, sonhava alto e parecia alcançar todos os alvos que estabelecia. Quando o conheci, ele se achava estabilizado financeiramente e desejoso de realizar grandes coisas para Deus. Surgiu então a oportunidade de fechar um negócio no ramo das comunicações, o que daria a John a chance de investir num ramo ministerial novo e fascinante. Segundo previa, o negócio lhe renderia grandes lucros, além de se tratar de algo jamais feito que o levaria a expandir o reino de Deus quase sem a mão de ninguém. Entretanto, o empreendimento tornou-se um fardo mais pesado do que ele havia imaginado do ponto de vista financeiro. Com isso, John se pôs a buscar meios de sustentar o negócio. Durante aquele período, uma senhora foi procurá-lo, dizendo ser herdeira de uma grande fortuna. Ela queria fazer de John seu beneficiário, a fim de que ele pudesse realizar tudo aquilo que sonhara e ainda mais. Certo de que aquela era uma missão do Senhor e de que Deus o estava capacitando a executá-la, John passou a basear seus atos nas promessas daquela mulher, mesmo sem ver nenhuma evidência do dinheiro oferecido. A equipe de John e alguns sábios conselheiros próximos a ele alertaram-no de que a fortuna parecia ser uma invenção da cabeça dele e que talvez a mulher estivesse enganando tanto a ele quanto a si mesma. Alertaram-no de que, caso não parasse com os gastos desenfreados, perderia tudo. No entanto, John estava tão apaixonado pelos sonhos que aqueles milhões lhe permitiriam concretizar que se recusou a crer que tudo era uma mentira. Para ele, tratava-se de algo real, e por isso negava-se a crer no contrário. Quando os credores começaram a exigir o pagamento das contas atrasadas e as reservas de John chegaram ao fim, ele pediu que a mulher fizesse um adiantamento. Primeiro veio a demora, depois ela parou de retornar as ligações dele. Não demorou muito, deixou de atender ao telefone e de repente sumiu. A crença de John em uma mentira e sua incredulidade numa verdade óbvia fizeram com que ele perdesse tudo o que havia acumulado ao longo dos anos. Para ele e as pessoas que dele dependiam, foi uma tragédia. Sua falência não precisava ter acontecido, mas ocorreu justamente por ele ter rejeitado o conselho vindo de Deus e dado crédito a uma inverdade. Subjugado por uma mentira pela resistência a crer na verdade, John carregou o fardo de perder tudo. Jesus falou, abre aspas, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha aspas. A figura de linguagem utilizada por Jesus refere-se às carroças da época que atravessavam a cidade, puxadas por animais postos sob o mesmo jugo. Amarrados ali, os animais ficavam cansados com o peso da carga puxada. Dessa forma, Jesus nos estava aconselhando a atrelar nossa fé ao jugo dele, porque seu fardo é leve. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Os estudantes que se colocam sob o jugo da crença de que não são capazes de aprender acabam sobrecarregados pelo peso da ignorância, do fracasso e da desesperança. Trata-se de um fardo pesado para qualquer um. Por outro lado, aqueles que se colocam sob o jugo da crença de que podem aprender e até se destacar recebem uma sobrecarga de conhecimento, satisfação e autoestima. Eis um fardo fácil de se carregar. Quem se submete à crença de que é bom e desejável viver a toda velocidade, levar o melhor sobre os outros e ser um triunfo sexual, carrega o fardo dos relacionamentos superficiais da carreira estagnada e das doenças. Com muita frequência, esse tipo de pessoa também passa a viver à beira da paranoia. Por acreditar no estilo de vida lascivo e badalativo que leva,
vê-se amarrada a um desejo insaciável que não lhes concede realização nem paz. Por outro lado, casar-se com uma mulher cristã é colocar-se sob um jugo que traz o fardo de uma rica intimidade do amadurecimento responsável, da união profunda e de um caráter forte. Em um relacionamento desse tipo, o amor se torna mais rico, doce e profundo com o passar dos anos. Pelo fato de o amor emanar de uma fonte eterna, ele nunca envelhece ou seca. O fardo é sempre leve. Da mesma forma, escolher a profissão que Deus tem para nós é um jugo que traz o fardo da satisfação plena, das grandes realizações e da produtividade duradoura. O jugo de rejeitar a Jesus tem como fardo a culpa, o medo e o esconder-se de Deus. Contudo, a fé no Senhor traz o fardo da justiça, da paz e da alegria. Crer que Deus é o autor de nossas obras traz o fardo de saber que Ele as completará. Toda obra de autoria divina é concluída. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cuidará de tudo aquilo que lhe confiarmos. A força de uma crença como essa é a convicção de que, abre aspas, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Daniel pôde enfrentar os leões com a serenidade e com a firmeza de quem confia em um Deus fiel. As escolhas têm consequências. Recentemente, realizamos um de nossos encontros para homens cristãos em Reno, no estado de Nevada, cidade que glamoriza os jogos de azar e a prostituição. Durante o curso do dia, falei àqueles homens que pregar nunca se torna mais fácil para mim. Às vezes fico angustiado quando penso em algo que falei, que deixei de falar ou que expressei de maneira errada ao apresentar a mensagem de que Cristo é o Senhor. De vez em quando estou em casa, num estranho quarto de hotel, após palestrar durante todo o dia, choro com a cabeça no travesseiro, ciente de que alguns homens saíram do auditório sem conhecer o poder e a graça salvadora de Cristo. Quando encerrei a reunião e me dirigi à porta, um homem me puxou pelo braço. Tinha uma aparência grosseira, mas quando olhei bem para ele, vi um brilho em seus olhos avermelhados e uma paixão estampada em seu semblante cansado. Com voz áspera, ele disse, abre aspas, o Senhor não precisa chorar esta noite. Eu era o único da minha família que não tinha aceitado Cristo, mas o fiz hoje. Fecha aspas. Então seus olhos encheram-se de lágrimas e ele rapidamente se afastou e foi embora. Naquela noite, eu dormi em paz. As escolhas determinam o rumo de nossa vida. As oportunidades são portas de escolhas que se abrem para o nosso proveito. Muitos homens deixam as oportunidades passarem ou nem sequer se dão conta quando as têm nas mãos. Assim, seguem pela vida alheios ao que os aguardava. Mais tarde, porém, enxergam aquilo que poderia ter sido deles. É melhor orar para estar preparado a fim de aproveitar as oportunidades do que orar para que elas apareçam. Este é o caso daqueles que não aproveitam a oportunidade de crer em Jesus Cristo, e assim seguem a vida sem perceber que estão vivendo muito abaixo do nível que Deus estabeleceu para eles. O nível mais alto que o homem deve viver é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não há nada acima disso. A determinação de servir a Deus vai muito além de simplesmente levar a família à igreja aos domingos. É mais do que o desejo de abandonar hábitos ruins, livrar-se de um linguajar obsceno ou de fantasias imorais. Intenções dessa natureza não passam de propósitos humanos e, quando não são cumpridas, geram culpa e condenação. Por sua vez, a determinação de servir a Deus vem do coração e do espírito. Trata-se da firme resolução de ser fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer. É preciso coragem para ser cristão. Com muita frequência, os cristãos são chamados de bananas, quando na realidade trata-se do contrário.
É preciso ter muito mais hombridade para perseverar no Senhor do que para cruzar os braços e criticar a igreja, zombando do cristianismo e juntando-se àqueles que rejeitam a Cristo. O comentário na página 37 diz: as escolhas determinam o rumo de nossa vida. Por vezes, em função de terem uma visão limitada dos cristãos e um conhecimento minúsculo do Evangelho, os homens não compreendem o que estão fazendo quando se negam a receber o Senhor. Alguns que já ouviram a palavra e até aceitaram o Evangelho na mente, acabam desviando-se por não terem se firmado em Cristo e em sua palavra. A decisão que tomaram foi fruto da conveniência e não da convicção. Defender a retidão no momento em que os outros se curvam às pressões do mundo torna um homem maior do que os demais. Quando um homem rejeita a Cristo, priva o céu da sua presença, por mais que Deus deseje que ele esteja lá, que Cristo tenha pagado o preço que lhe permitisse entrar ali e que o Senhor tenha enviado o seu Santo Espírito para prepará-lo para a vida eterna. Ao rejeitar a Cristo e impedir que os membros de sua família cheguem à fé, tal indivíduo age como se fosse seu próprio Messias. Passa a ocupar o lugar de Deus na vida dos familiares e se torna para eles o Senhor provedor. Ele se transforma numa falsa trindade: mim, eu mesmo e eu. Ademais, ao rejeitar a Cristo, ele priva a igreja da contribuição que poderia prestar-lhe com a sua vida e influência. Ausente, ele enfraquece e ainda impede que as outras pessoas se unam ao ministério. Além disso, prejudica a própria comunidade, que precisa de seu apoio moral e espiritual. Os valores de uma comunidade só podem nascer nos dogmas morais que a palavra e o Espírito de Deus implantam na vida do homem. Rejeitar a Cristo é, além disso, chamar Deus de mentiroso. É a palavra do homem contra a de Deus. As Escrituras declaram, abre aspas, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Fecha aspas. A atitude de rejeitar a Cristo demonstra desdém pela palavra. Preferir a palavra do homem à de Deus é refutar o caráter do Senhor. Rejeitar a Cristo torna o homem participante da anarquia que Satanás estabelece contra Deus. Quem recusa o Filho coloca-se do mesmo lado daqueles que seguem para o inferno, que aliás está de boca escancarada para recebê-los conforme as Escrituras. O homem que rejeita a Cristo vive num nível abaixo do que Deus planejou para ele. Torna-se escravo de desejos que abomina, vê-se dominado por espíritos que o odeiam e fadado a viver distante da presença de Deus por toda a eternidade. O inferno é um lugar desprovido de luz, porque Deus, que é a luz, não está nele. Lá não há amor, misericórdia ou perdão. Não há qualquer senso de satisfação ou realização, companheirismo, amizade ou qualquer outro relacionamento que não seja baseado em rebeldia. O inferno é um lugar repleto de dor, sofrimento, lágrimas e da lembrança de oportunidades perdidas que constantemente assola aqueles que lá se encontram. Em contrapartida, o céu é um lugar de luz, amor, graça, misericórdia e perdão. Lá, desfrutaremos de nossos amigos e familiares por toda a eternidade e encontraremos plena realização pessoal. Lá não haverá dores, nem sofrimento, nem pranto, apenas memória da justiça e daquilo que foi bom e perfeito. O céu é um lugar onde viveremos na presença de Deus e nos acharemos continuamente cheios da glória divina. Aleluia! Pense nisso agora. Depois de ter menosprezado a palavra de Deus, passado a vida chamando o Senhor de mentiroso, tomado o lugar dele na vida de outras pessoas e ficado ao lado de Satanás, o que faz o homem pensar que ao morrer será recebido no céu? É impressionante. Tem gente que passa a vida desonrando a Deus e depois ainda espera que ele a honre. E o pior é que muitos de fato acreditam nisso. É preciso de coragem para se arrepender e crer em Jesus. Olhar para alguém que um dia desprezamos, ridicularizamos ou ameaçamos
e reconhecer que o caminho dessa pessoa é o correto e que o Deus a quem ela serve é o Deus verdadeiro, é algo que demonstra humildade. É preciso ter peito para tomar tal decisão. Por isso, o Espírito de Deus foi enviado, para nos dar a força de vontade de que precisamos para nos arrependermos e o poder para vivermos em retidão. Por que fazer parte da multidão que não tem a coragem e a determinação de servir a Cristo? Por que seguir as ideias que estão em voga em vez de tornar-se um homem que o Senhor possa apontar como obra de suas mãos? Deus se agrada muito da fé que depositamos nele. É preciso de muito brio para resistir às tempestades da vida. A primeira e mais importante decisão que precisamos tomar é a de crer no Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Quando resolvemos essa questão, o restante se torna relativamente simples, porque o Espírito de Deus passa a habitar em nosso viver, ajudando-nos a realizar a obra que Ele tem para nós. Firme o propósito de acreditar em Deus, independentemente das pessoas ou das circunstâncias que o cercam. Coloque-se sob o jugo da fé em Jesus Cristo e aceite o fardo leve e suave que somente Ele pode dar. Pensamentos finais. A disciplina de buscar ao Senhor diariamente sustenta as nossas decisões. A perseverança sempre sobrevive à perseguição. Nossas crenças são o fator que maior potencial possui para nos beneficiar ou prejudicar. O comportamento indevido tem como base crenças erradas. Aquilo em que cremos é a base da nossa conduta, caráter e do rumo que a nossa vida toma. Toda obra de autoria divina é concluída. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele cuidará de tudo aquilo que lhe confiarmos. É melhor orar para estar preparado a fim de aproveitar as oportunidades do que orar para que elas apareçam. A falsa trindade compõe-se dos elementos mim, eu mesmo e eu. Questões para reflexão. Você já teve alguma crença que o prejudicou? Em que você acreditava com relação a Deus no passado? Isso mudou? Em que você acredita hoje? Há alguma razão para não acreditar que Deus é quem Ele diz ser? Você crê que o Senhor é um Deus bondoso que deseja torná-lo um homem forte e um herói?